nossos 1.459 estudantes, os nossos 255 colaboradores, para que juntos a gente possa, né, refletir, pensar e olhar com mais cuidado, carinho e compromisso com o nosso planeta. Então aqui está um pouquinho objetivo, eu não vou ler, né, mas justamente, né, consolidar uma cultura escolar de sustentabilidade ativa, crítica e permanente. Nós já tínhamos feito várias ações muito isoladas, né, muito sazonais, assim. Então o projeto ele veio para criar de fato, né, um comportamento de toda a nossa comunidade perante o resíduo, né, Lucas? E claro, né, sempre buscando corresponsabilidade com o cuidado socioambiental e a formação cidadã diante dos desafios climáticos que nós estamos vivendo. Então, esse é um pouquinho, né? Aqui eu coloquei o impacto, né, diretamente de 1.700 pessoas todos os dias, né? Então, isso é um impacto bem grande, porque a escola ela tem esse poder, né? Quando a gente mobiliza os estudantes, especialmente as crianças e os jovens, eles compram a ideia. Bom, o nosso trabalho, eu vou ficar aqui, o nosso trabalho ele teve 3 grandes pontos, assim, um que é a reflexão crítica, né? Eu acho que a transformação ela passa por aí. Nós precisamos ajudar essa juventude, as crianças a pensarem, né, um mundo a partir de uma consciência crítica. Então, a gente, claro, né, consumo, descarte, várias ações, né, nesse sentido, aqui é uma breve resumo. As atividades práticas, né, que o Lucas nos desafiou a várias tarefas no colégio. Então, a gente mudou, né, eu vou logo apresentar algumas práticas referentes ao que nós produzimos de lixo no nosso colégio e também, claro, né, fazer essa conexão global-local, né, sabendo de que a nossa atitude, a nossa realização da nossa tarefa aqui no nosso colégio tem um impacto também no mundo, e eu acho que para as crianças isso é muito relevante, né, para as crianças e para os estudantes. Bom, aqui então um pouquinho como é que nós estruturamos o nosso projeto, tá? Nós assinamos um termo compromisso, então, com todas as lideranças da escola. Foi um momento bem significativo, formativo com o Lucas, né? Então, toda a nossa equipe líder foi impactada também com o conceito lixo zero, com, né, todo hoje um conhecimento mais aprofundado, né, Lucas, de como hoje o nosso país lida com a questão do lixo, do resíduo. Logo na sequência, nós criamos um grupo representativo que nós chamamos Observatório do Clima, por causa também do projeto da rede, né? E aqui está representado em todos os segmentos da escola. Esse time, então, ele tem pauta semanal, né? Então, toda semana, toda quinta-feira, a gente se reúne para pensar, então, as práticas de sustentabilidade da nossa escola. Então, é um organismo bastante vivo, né? E que foi para a pauta de trabalho, porque a gente entendeu que isso era determinante para o sucesso também do projeto. Depois, um outro momento bem importante que foi com o Lucas foi a formação de todos os nossos colaboradores, não só professores de modo especial, porque eles têm uma incidência direta, né, com os nossos estudantes na sala de aula, mas também desde os colaboradores da higienização, que foi um trabalho muito importante para o sucesso do projeto, até a equipe líder, né? Então, toda a nossa comunidade hoje tem a formação, né? E claro, a gente continua porque ela nunca se esgota, né? O conteúdo ele é muito denso, muito importante e tem muito material para ser estudado e trabalhado. Então, a formação com todos os educadores. Nós fizemos, que pena, eu coloquei uma foto bem pequenininha aqui, mas no nosso pátio central a gente fez um dispositivo, né, externo. Então, isso aqui é a nossa estação lixo zero. Ficou linda, é uma parede inteira, assim. Aqui a foto ficou pequena, mas a gente fez uma estação né, bem no pátio central do colégio para tornar visível, para marcar o projeto. Então, hoje todo o nosso lixo ele é reciclado de forma organizada e correta. Ali tem o Lucas nos orientou, né, fez todo o trabalho de curadoria também para a gente saber o que nós íamos colocar em cada lixo, com todas as nossas 55 turmas. Então, hoje todas as nossas crianças, adolescentes e jovens sabem como fazer, né, a separação adequada, correta do lixo. Vem aquelas dúvidas, né, que a gente acabou de dizer, né, mas isso aqui é rejeito, é reciclado, recicla, não recicla, e tudo isso a gente transforma em aprendizado, porque daí a criança vai pesquisar, o jovem vai pesquisar, o Lucas nos assessora muito também nessa tarefa.
E também aqui ficou um ponto de coleta para a comunidade, que era uma outra demanda que eu recebia. Os pais reclamavam muito, que é, por exemplo, um problema da escola que a gente tem hoje. O que a gente faz com material didático no final do ano? Não sei se vocês têm filho em idade escolar, né? Na escola particular, especialmente, a gente compra caixas e caixas de livro, do livro didático, e chega no final do ano ele não é reutilizado. E o que a gente faz com todo esse material? Então, hoje a gente também é um ponto de coleta de tudo, desde a pilha, blister de remédio, material didático, papelão. Então, as famílias vêm, quando ela vem trazer o filho, ela já pode trazer também todo o seu material. E o que é bacana, que a gente se comprometeu, que eu acho que foi um outro compromisso legal, é que nós estamos daí fazendo o destino correto, especialmente para as cooperativas. Né? Você é a Bom Jesus é uma delas, né? Então eu fiquei bem também feliz em conhecê-lo, porque assim, a gente é esse círculo vicioso, né? Virtuoso. Um círculo virtuoso. Às vezes vicia do bem, né? É um vício do bem, isso aí, é um vírus lixo. Esse círculo virtuoso que a gente vai conhecendo, se conectando. E a gente fez também, faltou fotos aqui, mas a gente fez então várias hortas suspensas, fizemos também, hoje temos, nós temos a nossa composteira. Então a gente tem aqui 2 modelos de composteira hoje no colégio. A gente tem umas que o Lucas nos orientou e nós compramos, né, que elas são mais próprias, com uma adequação melhor por causa do odor para dentro da sala de aula. Estou concluindo. E então todas as nossas salas de aula, especialmente do turno integral, que eles produzem muito lixinho orgânico, que eles passam o dia todo conosco. E nós também temos as hortas e nós temos uma composteira também. Aqui estão também algumas composteiras. A gente tem a composteira grande de todo o colégio. Então hoje também todo o nosso lixo orgânico, né, passa por um processo de compostagem. Depois a gente também utiliza tudo isso na nossa horta, no nosso jardim, né? Então a gente faz também no nossa tarefa de casa. Aqui é bem rapidinho, né? Algumas fotos também mostrando. Hoje, então, as crianças, por exemplo, quando elas consomem dentro da sala de aula, depois elas já separam, no final de cada turno de aula, elas já fazem a sua separação correta de todo o lixo. Então, a gente entende assim, que foi uma ação bem bacana, bem pontual, bem básica, né? Mas que, assim, tem um impacto bastante grande. Um outro ponto também foi a substituição de todas as lixeiras do colégio. Hoje, então, nós fizemos toda uma repaginação do tipo de lixeira nas 3 frações, orgânico, rejeito e seco, em todo o colégio. Nós diminuímos a quantidade de lixeira, porque esse também foi um outro conceito que o Lucas trabalhou conosco. Quanto mais lixeira, mais a produção de lixo, né, ela é motivada, então a gente diminuiu as lixeiras. E também nós fizemos os copos, ecocopos. Então, hoje no nosso colégio é 0 plástico, né, referente ao copo plástico. Na nossa festa junina, por exemplo, eu fiquei bem emocionada, a gente tinha mais de 6.000 pessoas e naquele dia a gente não produziu nenhum copo plástico. Né? Então, foi muito legal. Ficou meio estranho, as pessoas pegaram, né, tomar o quentão naquele copo ali, mas a gente fez o copo, podia levar para casa, podia depois devolver no final da festa. O professor chega na reunião, quer tomar um cafezinho, a gente entregou a canequinha para cada um, né? Ele chega lá e esqueceu a canequinha. Ai, não tem copinho? Não tem. Ai, então não posso tomar um café? Bom, vai ficar sem o café. Então, assim, a gente quis também causar impacto para as pessoas perceberem que a tua atitude de esquecer a caneca para a reunião pedagógica não vai proporcionar o cafezinho na reunião também. Então, a gente tem se mantido firme assim, nesses propósitos, né? Que parece que são tão elementares, mas que para a nossa comunidade tem feito muito significado, e eu acho que a gente está num processo de transformação social. Então, aqui um pouquinho mais, né? A gente tem também um projeto das mini-empresas sustentáveis no nosso colégio, intensificação das simulações da COP30, criação de um centro de inovação ambiental para os estudantes. E também queremos, para 2026, fortalecer mais as parcerias com universidades e organizações locais, né? E criando daqui a pouco um hub de soluções ambientais também para a nossa comunidade. Então, vai um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado, diretora Shirley. É um grande prazer também poder estar aqui e a oportunidade da gente poder testar um centro lixo zero dentro de uma escola
é incrível, né? A escola são terrenos férteis para a gente plantar a semente e ver ela prosperando. Então, obrigado também por acreditarem nas nossas ideias. E eu sou o ponto focal desse projeto no Colégio Maristino Panhá, mas junto comigo tem toda uma equipe aqui do Green, né? A própria Carla e o Felipe, que estão aqui presentes também, fazem parte desse time que está desenvolvendo o programa Rumo Lixo Zero dentro do Colégio Maristino Panhá. Então, dando continuidade agora, a próxima prática Lixo Zero vai ser a Paula Medeiros, do Céu Bom Jesus. Então, aqui, Paula, esse microfone vermelho é um pouco mais alto. E o Felipe já está com uma apresentação e com o vídeo, daí fique à vontade, né? Tá. Contigo, Paula. Então, pessoal, boa tarde. Então, meu nome é Paula Medeiros. Comecei a minha profissão catadora com 18 anos, faço 50 daqui a 2 meses, né? Então vocês imaginem quanto tempo já estou catadora, com muito orgulho, inclusive, né? Então eu trouxe imagens praticamente para vocês, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer uma unidade de triagem, né? Normalmente as minhas apresentações e palestras são em espaços de debate, de luta, né? Então eu tive que tirar bastante slides para deixar só os que... para hoje ser só coisa boa, né? Porque normalmente a luta das catadoras e dos catadores são a base de briga, infelizmente, né? Para a gente poder se manter aqui na cidade, em outros municípios e no Brasil, né? Porque infelizmente é uma categoria que está sendo criminalizada, mesmo sendo essencial para o município. Então, trouxe aqui imagens hoje justamente para que a gente possa conhecer a unidade de triagem, né, em cima dessa prática da Semana Lixo Zero, para que vocês entendam, né, e cada vez mais a gente traga visibilidade para essa questão das catadoras e dos catadores, pensando principalmente no meio ambiente. Então, vamos lá. Então, aqui a gente traz a entrada, né, da nossa unidade de triagem. Esse é o espaço onde hoje entram os caminhões da coleta seletiva do DMLU, né? Então, é bom lembrar, né, gente, que tudo que eu trouxer aqui é um retrato de todas as unidades de triagem, né? Então, é importante dizer que estou também aqui representando o Fórum de Catadores de Porto Alegre, né? E que toda essa história que eu trago aqui é semelhante a todas as outras unidades de triagem, né? Então, o CEA Bom Jesus está tendo a oportunidade agora de se tornar um centro de referência, mas a ideia é justamente ter um modelo para que todas as outras unidades de triagem também se transformem no centro de referência. Então, aqui é a nossa entrada principal, onde acontece a carga e descargas dos resíduos, né? Vocês vejam que aqui, essa parte aqui onde está os big bags, né? Normalmente são resíduos ou que não vai nem entrar dentro do galpão, por não serem recicláveis, né? Normalmente vem poda, vem muita coisa, gente, que não é reciclável dentro da coleta seletiva, né? Então aqui a gente já inicia fazendo uma pré-triagem, né? Justamente para evitar que lá no cesto onde estão aquelas sacarias passem na mão das meninas algo que ainda... que não seja realmente reciclável, né? Pelo menos os grandes volumes, né? Então aqui a gente tem esse corredor, a grande aqui parece pequeno, mas chega lá, é enorme esse espaço aqui, onde acontece então a carga e descarga dos resíduos da coleta seletiva pela prefeitura. E a gente recebe ali hoje em torno, né, de 70 toneladas mês, mas tem unidade de triagem que recebe o dobro ou o triplo, como é o caso da unidade de triagem da Loma do Pinheiro, que é o transbordo, né? Que eles também recebem domiciliar para fazer a separação e a gente pode contar aí mais de 200 toneladas mês que eles recebem. Por favor, queria fazer uma pergunta. Sim, mas 70 toneladas mês, quanto você consegue usar? Comercializar? Em torno de 40, 45. O resto é rejeito orgânico. Podem perguntar quando quiserem, tá, gente? É que é curioso mesmo, eu sei que é curioso. No vídeo final, depois quando a gente for mostrar, vai ser mais dinâmico para vocês entenderem, mas no vídeo vocês vão ver a pessoa falando, ela fala em torno de 130 a 140 toneladas, e é um número lá de 2009, né? E aqui a gente está falando de 2025, então vocês vejam que essa quantidade já diminuiu, né? Isso não se trata da concorrência entre o TES, se trata também sobre a concorrência com órgãos públicos, com empresas,
com grandes geradores, né? Que o resíduo ele virou uma moeda de troca, né? Para todo mundo, né? Grandes supermercados, hiper supermercados, hoje têm, além da atividade de vender alimentos, tem lá no fundo do seu supermercado uma usina de reciclagem para vender o resíduo, né? Então ele tem muito valor, mas infelizmente pouco para quem realmente sobrevive somente dele. Então, lá que eu me esqueço, ele vai falando aí do tempo que pessoal. Então, aqui eu trouxe esse registro, né? Então, vocês vejam, lá do outro lado aparecia a pontinha daquele cesto, né? E aqui ele passa por inteiro, vocês vejam o volume que chega, né? A gente tem em Porto Alegre 17 unidades iguaizinhas a essa, é a mesma estrutura. Então, tem 17 locais com esse mesmo layout, né? E ainda temos mais 4 grupos que são informais, que também não tão estruturados, mas também com esse layout de carga e descarga, né? Triagem, separação, depois armazenamento, né? Então a gente tem lá aquelas bombonas azuis onde ficam as meninas, né? Principalmente na parte da separação, e naquela separação ali hoje a gente faz a separação de 27 tipos de resíduos diferentes. Existe a categoria dos 5 principais, né? Que é plástico, papel, metal, alumínio, sucata ferrosa e papel. E dentro de cada dessas categorias maiores tem as categorias menores, separadas por cor, por tipo, aí varia. Mas hoje nós estamos separando em torno de 27 tipos de resíduos diferentes, tá? É muita embalagem, gente. Além disso, a gente tem aí, se a gente fosse contar todo o resíduo que passa pela nossa mão, a gente teria muito mais de 100. E é um número que a gente nem conseguiu chegar ainda para entender. Eu teria um vídeo, inclusive, para falar da denúncia, né, dos rejeitos das embalagens que hoje estão poluindo o aterro sanitário, mas não caberia aqui hoje, porque, enfim, isso tem na rede social, exatamente, do Centro de Educação Ambiental, da Green, da Subway, tá lá o vídeo de denúncia, né? Então, depois de passar por aquele processo ali de separação, de triagem e separação, passa para esses big bags que vocês estão vendo aqui. Vocês vejam que aqui, aqueles 2 big bags mais que estão aparecendo mais ali, são big bags só com papel misto, né? Então, eles são separados exatamente por tipo. E ali tem um papelão, vocês vejam que o papelão só marrom, não tem papelão colorido junto. Então, é uma profissão, gente, que não é coisa rasa, sabe? Realmente implica num profissionalismo importante, né? Que as pessoas têm que fazer exatamente essa separação de 27 tipos de resíduos diferentes. Aqui eu trouxe uma imagem, né, da mesa de triagem e seleção, né? Então vocês vejam, olha a quantidade de plástico que tem em cima dessa mesa, né? Que as meninas ali nem fizeram cena para fazer essa foto. É realmente assim que chega, né, o material. Aqui a gente tem muitas embalagens que não vão entrar dentro do ciclo ou que não vão ser comercializadas e que vão para o aterro sanitário. Hoje a gente trabalha nesse sistema de bancada, né, mas a gente já está revendo justamente a justificativa de mudar esse modelo de bancada para esteira hoje é baseada nesses materiais rejeito, né, porque hoje tu demora muito mais tempo para separar o que é rejeito do que tu vai comercializar do que propriamente o orgânico, por exemplo, né? Porque o que a gente recebe aqui é muito mais rejeito do que orgânico. Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, por favor, me perguntem. Aqui é a nossa caixa de rejeito, tá? Então, isso aqui tudo, essa caixa ela deve medir mais ou menos 10 por 5 de altura. Todo esse material sai 2 vezes por semana da nossa unidade de triagem e assim também, respectivamente, das outras 17 grupos que tem. Então, é rejeito pra caramba, gente. É muito rejeito que a gente ainda envia, né, pro aterro sanitário. Oi. Desculpa. Não, guarda-chuva a gente guarda pra Natália. Desculpa. Aqui a gente tem então um processo de enfardamento, né? Então tem essas prensas que a gente também agora está procurando editais, projetos para poder atualizar esse
nosso equipamento, que já é ultrapassado, né? E ainda assim tá bonito, porque tem UTs que nem prensa tem, para vocês entenderem a precariedade que estão alguns grupos. Aqui, então, é a fase final, pronto já para comercialização. E é desse material, aqui a gente tem uma carga só de papel, mas aí se repete com plástico, com sucata, é da onde as catadoras e os catadores fazem a sua renda, somente deste. Nós não somos remunerados pela prefeitura. A prefeitura não nos paga por todo esse serviço que a gente faz. Então aqui, muito breve assim, né, bem para a gente poder aproveitar esse tempo aqui, eu ainda consegui falar algumas coisas. O Centro de Educação Ambiental, ele hoje está sendo um centro de referência, está sendo um laboratório vivo para muitos projetos, né, para pesquisas, para estudos. Não trouxe aqui justamente para a gente poder trazer bem essas imagens, né. O Léo aqui, gostei muito da fala do Léo, que ele falou, até me esqueci a frase inicial, que ele disse, o lixo é para as pessoas, uma coisa assim ele falou, né. E sim, né, o Centro de Educação Ambiental, apesar de ter toda essa preocupação com o meio ambiente, né, gerar renda com o resíduo, isso aqui é o motivo da existência deles, são as pessoas, né, porque são pessoas que moram em comunidade de alta vulnerabilidade, né, que é aqui, vizinha também da PUC, aqui no bairro Bom Jesus, que infelizmente estampa quase que diariamente jornais, né, com notícias tristes e de violência, mas que existe muitos grupos, né, que fazem total diferença dentro da comunidade. Então, queria agradecer aqui esse espaço, né, é justamente aqui, nesses espaços que a gente consegue trazer visibilidade para esses grupos, né, e falar que são profissionais essenciais para o município, que merecem todo o respeito e todo o apoio da sociedade. Obrigada, pessoal. Obrigado, Paula, muito obrigado. É sempre muito bom te ouvir, né? Tu e a Maninha são parceiras de longa data e a gente tem, como Green Thinking, nós temos um termo de cooperação com o SEJA há alguns anos, que a gente vai até a cooperativa para aprender, né? Aprender quem de fato trabalha diariamente. E a partir dessas interações, diversos projetos já surgiram, né? E a gente tem buscado também trazer eles como esse elemento de catalisar essas mudanças positivas. O projeto que a Paula comentou e que a Maninha falou no primeiro painel, do Recicla Bonja, eu não vou entrar nesse mérito porque provavelmente a Diana vai comentar sobre ele. Mas o vídeo, né, a gente tinha falado do vídeo da institucional, como é que tá? Vamos passar aí o vídeo, viu? Vamos ver se o som vai ajudar conosco, né? Acho que agora vai dar. Fazem a separação. Os homens, então, pegam as bombonas e os peixes no cio. Hoje a gente
né? Que aí com isso a gente consegue ter os melhores preços, os melhores compradores. Com o trabalho, elas vinham para cá e não sabiam onde estavam os filhos. As mulheres começaram a perceber que os filhos delas ficavam no lugar delas, principalmente as mulheres que trabalhavam no tráfico. Então, elas imediatamente queriam uma creche e a gente inventou um centro cultural. O centro cultural hoje tem teatro, tem cinema, tem uma cozinha comunitária. Hoje a gente tem vários programas, já tem 200 e poucas crianças que frequentam o centro cultural. Cheguei aqui dentro da Vila, tinha 23 aninhos, dediquei toda a minha fase adulta e estou dedicando a minha velhice, nem sei quando vou, até quando vou. Eu acho que tenho uma missão de fazer isso. Eu sou uma brasileira que não desiste, não. Meu nome é Maria Medeiros e a ferramenta que eu uso para mudar o mundo é a vontade de transformar a comunidade onde eu vivo. Certamente ela está mudando, né? Quando tem também duas descendentes diretas, né, Maria, né, Paula? É emocionante também ver ela falando e tudo que hoje o CEA é o que representa esse centro de referência, né? Parabéns pelo trabalho, vocês são inspiração mesmo, né? É muito bom ter vocês aqui conosco nessa jornada. Então, para dar continuidade aqui nas nossas experiências Lixo Zero, eu vou passar para a enfermeira Elisandra Borba, que, assim como o Colégio Maurício de Champagnat, a gente está realizando o programa Rumo Lixo Zero pelo 2º ano. O hospital foi a primeira organização que a gente implementou o programa. E olha, veja bem, logo um hospital, né, tão complexo assim, mas a Elis vai ter o desafio também de apresentar em poucos minutos, pelo menos, o projeto que a gente está passando por lá. Elis, muito obrigado pela presença. Então, vai ter desafio, né, Lucas, falar em poucos minutos desse projeto tão maravilhoso, mas eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no meio, né, dessas gigantes, esse painel, com essas mulheres gigantes, tá? Meu nome é Elisandra, eu sou enfermeira, então eu estou há 27 anos no hospital. Eu digo que eu estou mais tempo com o Ernesto do que com o meu marido, né? Eu sou casada, tenho uma filha linda, sou muito curiosa, adoro estudar, acredito muito na educação, professora. Eu acho que é o caminho, né? Sou agente Lixo Zero e a provocação, né, veio dos CITES, do nosso Centro de Inovação, tá? Sobre o hospital tem 63 anos, né, e um hospital privado com 312 leitos, uma população idosa que tem o propósito, né, de cuidar de vidas num ambiente acolhedor e sustentável. Então, essa relação com o resíduo, né, com o cuidar do lixo, ela começa em 2022. Eu tenho os 27 anos com o hospital, mas em 2022 que eu passei a me dedicar, né, e em 2023, então, 2022 ainda conheci o ESG, tenho estudado bastante sobre esse tema. Em 2023 tive a felicidade de conhecer o Lucas e a Paula, então a gente começou nessa relação no hospital, que em 2024 então, a gente conquistou o prêmio Top Cidadania, tá? Com o case do Lixo Zero, né? E em 2025 então agora está participando deste momento aí tão importante. E aí, para começar a falar, né, falar de resíduo no setor saúde, eu gosto muito dessa imagem aqui, porque o setor saúde é um tipo de operação que funciona 24 horas por dia, 365 dias do ano, né? Não para. Chega às 22, não dá para vamos apagar a luz, vamos dormir até amanhã, né? Não. É 24 horas por dia, pessoas circulando, né? São os pacientes, os familiares, os colaboradores. Para isso a gente precisa, né, de muito insumo, medicamento, alimento, né? Com isso a gente usa muito recurso natural, água, energia, e a gente gera muito resíduo, né? Em casa a gente não sai um único dia sem uma sacolinha, imagina no hospital, né? Então a gente tem dados que aproximadamente 71% das emissões do setor saúde vem da cadeia de suprimentos. Um outro dado interessante, ele é responsável por quase 5% das emissões de gases de efeito estufa no setor saúde, né?
E ele gera aí 15 milhões de toneladas de resíduo plástico todos os anos. Isso aqui equivale a 7 toneladas, 7 sacolas de compras para cada paciente. Então, dá para dizer que é um grande gerador, que pode causar um grande impacto. Opa. O que houve? Não, agora foi demais. Buenas. E aí, falando então em números, né, eu trouxe aqui alguns dados. Lá no final de 2023, eu resolvi procurar a senhora lá da almoxerifada entender o que a gente consumia de copos. E aí fiquei, apavorada. 826 mil copos no ano. Porque, assim, uma coisa é tu contabilizar a quantidade de sacos, as tripinhas que vem 100. Outra coisa é tu tornar isso, em unidade. Então, no primeiro ano, aí, 2023 para 2024, a gente começou, uma coisinha, uma campanha leve, sabe? Alguma coisa assim, conscientizando, levando para os treinamentos, e a gente conseguiu uma redução de 172 mil copos, Também começamos já no final do ano com um certo receio, aquele medo, aquela insegurança, um dia sem copo no refeitório. Aí passava 2 meses, 2 dias sem copo no refeitório, sabe? Até que esse ano, então, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente zerou. O nosso refeitório não tem copo. Quem gosta de almoçar, jantar, bebendo água, leve então seu copo, a sua garrafinha. E esse ano a gente já está, então, o ano de 2024, que foi o primeiro ano de redução, foram de 172 mil, esse ano a gente já reduziu 113 em relação a janeiro e setembro, Então a gente sai de 2024 com um número aí de 506 mil para 392. Eu acho que a gente vai encerrar o ano com um bom resultado. Mas a gente tem hoje uma questão que é o papel. O consumo de papel é algo extremamente preocupante, É algo que a gente está se dedicando agora, porque esses 3 anos, aí, 23, 24, 25, a gente vem observando só um aumento. Então, a gente já consumiu 400 pacotes a mais em relação ao ano anterior. Em agosto, a gente lançou uma campanha, e a ideia é sempre trazer, fomentar nas pessoas o porquê que ele não deve consumir, por que tem que ter atenção, por que reduzir desperdício, não somente voltado para a questão econômica, mas para a questão também ambiental, impacto ambiental. Porque se tu olhar o copo, ele não tem impacto econômico alto, ele é um negocinho barato, mas ambientalmente, diferente das folhas, que elas têm um custo elevado, mas também tem essa questão ambiental. Então, em setembro, a gente já teve a ideia que a gente procura sempre incentivar e mostrar que as equipes, valorizar as equipes, quando elas têm alguma ação, quando elas procuram a gestão ambiental, nós estamos fazendo tal coisa lá. Então, a gente tenta incentivar isso aí. O consumo de etiquetas também é um outro indicador que a gente também monitora, E esse, vejam bem, esse é um material caro, um material que tem dado, que também essa questão de reciclagem não dá, porque tem aquele outro adesivo. E apenas uma ação, uma mudança ali na alteração da etiqueta, a gente já conseguiu, de agosto até agora, reduzir 169, ali não são pacotes, são rolos, cada rolo tem 1.500 etiquetas, Então, é um número bem expressivo. E aí, sobre o resíduo, falando em quantidade, valor de resíduo. O hospital, hoje, ele tem um custo, já teve mês que passou de 100 mil reais para destinar o resíduo. Isso que o resíduo que a gente paga hoje, o que é? É o biológico, o pérfuro, o orgânico, o químico, e a gente não paga o reciclável. Tá? Então, também nessa mesma linha, o pessoal recebe mensalmente um informativo da geração, a quantidade de paciente que a gente teve, o quanto que a gente gerou, a gente calcula a quantidade de paciente dia, correlacionando com os ODSs.
Por que eu tenho que ter o cuidado? Por que eu tenho que reduzir? Por que eu tenho que segregar corretamente? Porque tudo acontece no momento da segregação, né? Esse é o pulo do gato, que nem diz o ditado. E aí hoje, eu estou cuidando da hora aqui, daqui a pouco a Carla está me dando um cutucão. E aí hoje a gente tem alguns resíduos aí que eu digo são desviados do aterro. Por quê? Antigamente, isso aqui, quem é que usa bombinha aí para asma? Já usei muito. Já usou muito. Né? Antigamente no hospital, aquele resíduo todo, o canister e o frasquinho de plástico, ele ia para o aterro químico. Hoje não mais. Não tem porquê aquele plástico ir para o aterro químico. Então é só o canister que contém o medicamento. Tá? Então com isso a gente começou essa ação em junho do ano passado, 527 frascos já foram desviados. Tá? A gente estava com uma ação muito bacana em outubro aí, com a questão das esponjas, né? E aí foi pausado, é uma pena, mas a gente chegou a desviar, gente, 1.061 esponjas. São muitas esponjas que a gente usa diariamente, tem que trocar, a vigilância pede, né? E aí são quantas copas, são muitas esponjas, mas a gente conseguiu desviar 1.061. Sobre os blister também, né, pensando que a nossa clientela é idosa e que toma alguns medicamentos, né, a gente abriu, então, a gente coleta hoje, a gente recebe dos nossos pacientes blister, já foram desviados 146 quilos e eles vão para transformar, que eu vi que tem ali, né, o folderzinho. Casquinhos de micropore, esparadrapo, eles estavam indo para a região. E aí nós temos uma parceria com a Pedal da Inclusão que conseguiu, né, fazer com que isso fosse vendido, comercializado. Então hoje a gente separa, a gente encaminha para eles. E aí vejam bem, né, a gente está falando aí de 2.436 casquinhos em muito pouco tempo, esse ano, abril a setembro. São coisas que a gente gera muito e que a gente não tinha um olhar, né, diferenciado. A gente simplesmente entrava ali na lista dos resíduos. E aí o papel, que eu tive a oportunidade de encontrar agora, né, o pessoal da TUT aí, e fico bem feliz, fiquei tão feliz de conhecer, saber que a gente contribui aí, já tem algum tempo, mas esse ano que a gente está, já foram 15.913 quilos. E esse ano, né, mais recentemente, agora em maio, a gente fez uma parceria aí para fazer o descarte e envio do nosso resíduo têxtil. Não me perguntem para onde ia o nosso resíduo têxtil. Apenas surgiu em um momento, né, conheci em um evento o pessoal da Maxitex e aí, para onde será que vai o resíduo? Vamos começar a quantificar. O que será que a gente gera? Né? Então, muito importante essa questão dos dados. E aí, de maio a agosto, a gente já encaminhou aí quase, né, uma tonelada, 947 quilos. Inclusive, amanhã a gente já tem agendado mais uma coleta, são mais uma tonelada, né, de enxoval. Né? O que acontece? Qual o benefício? Né? Qual é esse setor? Né? Acontece essa logística reversa, né, que ela acaba transformando esse passivo ambiental, esse têxtil, em um produto novamente. Inclusive, esse colete que eu estou utilizando, tá, ele é de um resíduo, né, ele é de um enxoval que foi encaminhado lá, os lençóis, hamper, enfim, tudo que, né, que a gente tem no hospital, e que foi transformado em fio e que agora está aqui, né? Uma empresa de Sapucaí. Tá? Inclusive, eles estão aqui prestigiando, né? Sim, não vai. E aí retorna, né, em solução de limpeza, em hamper, que é esse tecido aqui. Retorna, a gente está testando agora calçado de segurança, ou seja, né, é um bem para ambos, né, para o meio ambiente, para o hospital, para a empresa, né, que coleta, tá? E envolve, né, toda uma equipe, né, envolveu, a gente esteve lá visitando, envolveu
tanto a equipe da Maxtex como a gestão ambiental, né, foi a higienização, compras, ou seja, toda uma mobilização para que a gente consiga, muitas vezes, chegar em algum resultado como este. E aí a importância, então, né, a importância da conexão, porque desde que a gente iniciou com esse conceito, né, o conceito lixo zero lá no hospital, a gente tem, o pessoal tem procurado, né, vamos fazer tal coisa, o laboratório veio e trouxe a questão dos micropórios, né, aí tem a colega lá da diálise que fornece o galão para coletar tampinha, né, então nós temos um bloquinho, é um papelzinho que vai na autoclave, que a gente chama o boidic, e aí ele entra, fica num alto vapor, né, um bloquinho assim, um papelzinho bem interessante, ele ia para o lixo. Hoje a gente transformou em bloquinho, a gente oferece, a gente, né, porque mais que eles doassem, que as pessoas, os colaboradores levassem para o centro espírita, não sei para onde, mas aquilo ali sobra muito, a gente utiliza muito. Então é um setor que consome muito, né? Aqui as gurias da costura, elas fazem milagres, as gurias da costura. Bom, várias atividades, nós temos mandala de CD. Outro dia a enfermeira lá na unidade viu o frasquinho do Purell. Dá uma pena de botar isso aqui fora, né? Pois é. Aí a outra artesã foi e pintou o frasquinho. Né? E aí ele se transforma, ele ganha vida, e a gente pode colocar, né, novamente um álcool gel, um sabonete líquido, né, e não vai fora. Então a importância, assim, né, dessa conexão interna leva lá a conexão externa, né, Natália? Natália, minha amiga do coração. Né? O transformar, o pedal, a atitude, né? Então, o quanto, quando a gente começa, quando a gente para e bota no papel, né, a gente vê a importância. Agora eu já estou com umas ideias, já estava vendo o pessoal aí do Brasil Sem Fresta, eu quero conversar. Né? Tá? Então, esse ano a gente teve, todo ano a gente tem, na verdade foi o segundo ano da Feira da Qualidade, eu fiquei muito feliz, porque as meninas do Núcleo de Segurança do Paciente procuraram a gestão ambiental, então, para fazer algo voltado para a sustentabilidade. E aí a gente teve 10 projetos. Né? O pessoal se mobilizou, foram apresentados 10 projetos. Aí eu disse, poxa, temos que mobilizar mais, temos que mostrar a importância desses projetos. Né? Então eu fiz uma relação, cada projeto, eu relacionei qual ODS, né? Qual o impacto, com qual ODS que contribuía. Aí nós tivemos 3 trabalhos, desses 3 trabalhos a gente está, então, agora lançando, né, nessa semana Lixo Zero. Um deles é o selo de sustentabilidade nas unidades de internação. Como é que vai funcionar? Eu já estou encerrando, eu sabia que essa coisa do tempo, que é complicado, né? O selo de sustentabilidade, as unidades, elas ganharam ontem, foi entregue um trevo. Então, a cada trimestre, eles vão ter que reduzir o consumo de copos e folhas. A gente vai fechar agora o mês de outubro, né? Em novembro a gente passa o valor, o total, e eles vão ter que reduzir naquele trimestre para ganhar, para completar o seu trevinho, e aí depois serão premiados. Tá? Essa é uma, né? Isso aqui, o impacto a gente tem de redução de copos e folhas, são 5 unidades envolvidas, 195 colaboradores e 181 leitos. Tá? Total hoje colaboradores é 1.800. Tá? Uma outra ação é a sustentabilidade na prática assistencial. Essa aqui é na UTI. Diariamente, nós temos 40 leitos lá, 20 no segundo e 20 no oitavo. Diariamente é feita a impressão de um plano de cuidados. E aí eles definem ali, né, a equipe multiassistencial. Hoje esse paciente tem que fazer físio, aspirar, né? E essa folha fora no final das 24 horas. Não terá mais essa impressão. Né? Esse plano vai ser plastificado, tá? Então ele vai ser reutilizado. E é isso aí, quando a gente põe na ponta do lápis, né, a gente tem 40 folhas diárias, 1.200 folhas no mês. O custo da folha mais a impressão, em 12 meses a gente está falando aí de mais de 5.000. O investimento vai ser de R$400.
para plastificar essas folhas. Tá? Além de, né, se a gente pensar no impacto ambiental, que uma árvore produz 20 resmas, né, aquela coisa toda, a gente vai ter aí 1.200 folhas, são mais de 2 resmas, a gente tem 28 resmas, vai dar mais de uma árvore no ano. Né? Então, de novo, a importância de mostrar não somente a questão econômica, mas a questão ambiental, né? Porque eu acho que a educação com adulto, professor, é muito mais difícil de tratar do que a criança lá, né? O jovem. Aqui, então, concluindo, né, indo para o final, essa jornada para a implementação do lixo zero, ela precisa, ela requer, né, diariamente, assim, muita persistência, né, no network, que é extremamente importante. Estar aqui hoje, essa tarde, já aprendi um monte, né, consciência, desejo, conhecimento, né, habilidade, sustentação, tem que ter um sentido, tem que ter um propósito, não pode simplesmente, né, ser por nada, né. E a gente tem que valorizar as pequenas coisas. Então, hoje, a cada pequena ação, eu valorizo, nós lá, né, eu faço com que o nosso colaborador dê valor. Assim, a gente consegue chegar a mudanças. E aí, como enfermeira, né, não sei se tem mais alguém da saúde aqui, a gente cresce, conheceu Florence? Só Florence, né, a gente cresce na universidade, no curso, falando sobre Florence Nightingale, que andava com a lamparina lá, cuidando dos doentes e tal. A gente vive Florence. E aí, quando eu migrei, né, quando eu passei por essa transição de carreira, eu digo, poxa, eu tenho que encontrar alguém que vai me inspirar, né? E a minha inspiração aí, então, né, deixo a frase aí de Johnny Goodall, que nos deixou esse mês, que o indivíduo não pode fazer a diferença sozinho, né? Que são os esforços individuais que coletivamente fazem, né, a diferença, toda a diferença no mundo. Então, muito obrigada, né? Desculpa aí que eu avancei uns minutos. Espero ter contribuído aí essa tarde, né? Um assunto extremamente diferente, a área da saúde, né? Hospital, negócio, mas, enfim, muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, enfermeira Lisandra. É muito legal ver esse case do hospital, né? A gente pensa sempre em resíduos hospitalares, uma complexidade muito grande de ser trabalhada, de ser lidada, e às vezes pequenas ações que parecem ser simples nos trazem grandes resultados neles. Então, até para trocar figurinhas, né? A gente vê boas práticas que o hospital traz para levar para o colégio e vice-versa. E aí, obviamente, né, a gente visitar o CEA, já fiz o convite aqui para a gente ir lá visitar. Então, agora, para a gente fechar esse painel potente e especial, vou te dar um microfone vermelho que ele é mais alto, Diana. Gostaria de... Mas eu sou gremista. Por isso mesmo, então, para passar a palavra para a Diana que vai falar um pouquinho do case do Cluster Ecoar, né, essa célula de pesquisa da Universidade Federal, que também tem sido um fator catalisador da mudança aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, um dia está contigo, obrigado pela parceria e pela sua camaradagem também. Eu mandei o vídeo, se você consegue compartilhar depois, no final a gente mostra. Tá, eu já mandei o filtro, quer passar agora? Não, depois. Tá. Boa tarde a todos, então. É uma alegria estar aqui. Acho que o Lucas iniciou o painel enfatizando, né, que é um painel feminino. A Ana Paula, eu tenho tido o prazer de trabalhar com ela nos últimos 2 anos, eu acho, mas conhecendo as outras duas também me dá um desejo de também estar frequentando mais esses espaços, conhecendo mais mulheres que tomam frente e fazem a diferença nos seus projetos. Então, hoje aqui eu estou representando a URGS, a Hélice Consultoria, para apresentar para vocês um pouquinho desse projeto que é o Cluster Ecoar. O Cluster Ecoar, ele nasceu em 2022, a partir de um financiamento da FAPERGS. Então, nós temos um prazo para existir, a não ser que se deseje renovar, que se busque outros fomentos, mas hoje nós ainda somos um projeto vinculado e financiado pela FAPERGS, que é a Agência de Fomento do Estado do Rio Grande do Sul, a pesquisa, né?
Nós ganhamos em 2022, entre muitas outras instituições, cerca de 2,6 milhões de reais para trabalhar formando uma rede, por isso cluster, formando uma rede que busca soluções para uma determinada temática. A nossa temática é olhar para cidades inteligentes e circulares, formando um ecossistema. E o nosso mote principal de trabalho é o projeto Rastreabilidade de Embalagens. Então, a gente nasce com um olhar para tratar resíduos, para rastrear embalagens. Nesse primeiro momento, a gente nasce muito tecnológico. Quando a gente faz o projeto, a gente diz, olha, a gente vai olhar para tecnologias. A gente vai olhar para a cadeia de resíduos com um olhar tecnológico. Com o desenvolver das ações, com o convite às instituições públicas e privadas, porque o cluster tinha esse mote, até chamado pela FAPERGS. Olha, vamos aglomerar instituições que venham a trabalhar em prol de um objetivo comum. Então, nós convidamos alguns parceiros que nós já tínhamos históricos de trabalho com ele. Então, aqui instituições públicas e privadas que nos acompanham nessa jornada, alguns mais próximos, alguns mais distantes, alguns são acionados em algum momento específico, outros estão mais presentes rotineiramente, para trabalhar em prol desse objetivo que se conclui em 2026. A nossa principal estratégia é impulsionar soluções inovadoras para transformar desafios ambientais em oportunidades estratégicas. E a gente se baseia em 4 pilares: governança, rastreabilidade, inovação, qualidade e reciclabilidade. Não sei se vocês reconhecem, Vila do Futuro é a frase que o vídeo da Ana Paula termina com a dona Marlene falando: meu sonho era fazer a Vila do Futuro dos meus filhos. Quando a gente lança um projeto, e eu volto a dizer, a gente pensava num olhar tecnológico. A gente dizia que ia rastrear a embalagem, colocando código de barra em cada embalagem, a gente ia olhar para toda a cadeia. Com o diagnóstico, com o avanço da pesquisa, lembrando sempre que é uma pesquisa, a gente entendeu que poderia e deveria fazer experimentos dentro da cadeia real acontecendo. Como pesquisa, a gente está sempre acostumado a um laboratório, só que a gente não podia simular o cenário da cadeia de embalagens dentro do laboratório da universidade. Nós precisávamos ir para o laboratório real. Então, por isso, a gente instituiu o que a gente chamou de Vila do Futuro, que é um laboratório, um ambiente da inovação colaborativa. Hoje, esse laboratório, ele está situado dentro do bairro Bom Jesus. O bairro não foi escolhido por acaso, ele foi escolhido justamente pela maturidade em projetos, pela vanguarda nas lutas e nos aparelhos públicos que tem lá dentro, e também por indicação daqueles parceiros que eu mostrei anteriormente. Esses parceiros indicaram, olha, aquele bairro é um bairro maduro, que já tem um diagnóstico do seu território, então tudo que vocês fizerem lá dentro vai estar amparado ou por esse diagnóstico ou por ações que vocês venham a propor como pesquisa. Como primeiro passo desse trabalho, a gente precisava entender. Então, a moça ali perguntou para a Ana Paula, quanto por cento vocês aproveitam do material que chega na cooperativa? Hoje as cooperativas, de modo geral, e a prefeitura, ela desconhece muitas vezes essa informação. Nós, como universidade, como pesquisa, a gente não pode tomar uma decisão, implementar uma metodologia sem conhecer o que está por trás, o que embasa aquilo ali. Qual é o diagnóstico, o cenário atual? Então, a gente foi para dentro das cooperativas e aplicou uma metodologia, tem uma norma que se chama gravimetria. Essa metodologia, ela buscava entender, olha, eu vou olhar para o que chega da coleta seletiva, que deveria ser só sólidos recicláveis, e vou entender quanto do que chega aqui é aproveitável. E assim a gente viu que a coleta seletiva, e daí a gente tem dados, a Ana Paula conhece essa informação, mas ela não sabia me dizer, olha, é 30%, 50%, 90% com precisão. A partir do momento que a gente aplica a metodologia, avalia ponto a ponto, a gente começa a ter dados para dizer. Então, hoje a gente sabe que o que chega nas cooperativas em Porto Alegre, a gente fez esse estudo em 5 cooperativas, majoritariamente, cerca de 30% é resíduo orgânico. Desses 30%, ainda mais 15% é não comercializável. E muitas dessas embalagens, elas se tornam não comercializáveis ou até rejeitam, por alguns motivos. Daí desde contaminação por descarte inadequado pela população, até por ser fabricado por um tipo de material
possibilidade de ser reciclável mesmo. Então, aqui a gente começa a levantar dados e informações para que a pesquisa seja apoiada. Um segundo momento da pesquisa foi a gente olhar para como... Então, a gente, na gravimetria, olhou para a relação poder público-consumidor, porque a coleta seletiva vem pelo poder público através do descarte do consumidor. Nesse segundo momento, a gente começou a olhar para como que a cooperativa lida com aquele material e como que ela aproveita aquelas frações. E daí aqui tem os dados de padrões de qualidade. Então, a gente foi entender como que cada cooperativa separava as suas frações. A Ana Paula citou, dentro da Vila Pinto, nós separamos em 27, né? 27 frações. A gente entendeu que tem outras cooperativas que separam em 10, em 12, em 18. Isso varia por quê? Pelas relações comerciais que ela tem, pela uma estratégia de produção. Eu vou separar só essas porque eu ganho em produção e não em quantidade e variedade. Então, são estratégias que a cooperativa faz. Só que nós também entendemos que as cooperativas, por diversos fatores, elas fazem um agrupar, um enfardamento, que a Ana Paula mostrou, de um jeito que perde qualidade para ela. Por quê? Porque às vezes ela não tem quantidade, às vezes ela não tem espaço físico para ficar armazenando. Então a gente entendeu que cerca de só 25% do que a cooperativa enfarda e vende é no seu máximo potencial de valor. Por quê? Porque às vezes ela faz um fardo misturando 2 tipos de plástico, 3 tipos de plástico, e daí quando vai vender isso perde valor, porque acaba ficando ou com a média do valor mais baixo, ou diretamente pelo valor mais baixo, por ser um fardo que o próximo elo da cadeia chama de contaminado. Então, a gente foi entendendo essas relações dentro da cooperativa. Dentro desse estudo de qualidade, tem muita informação da relação das cooperativas comerciais e das suas próprias relações internas. Então, como que cada uma toma a sua decisão de enfardamento ou de triagem dentro da esteira, da mesa de triagem. Então, isso tudo está disponível e depois eu vou mostrar onde. Acho que aqui, só um pouquinho para fechar, por que às vezes a cooperativa age desse jeito e chega nesses padrões de qualidade, né? Então, tem um desganhamento técnico entre recicladores e triadores, falta de confiança na triagem, né? Então, o mercado ele meio que normalizou que a triagem, que os processos de triagem sejam assim. Então, o reciclador diz para a cooperativa, pode me mandar misturado que eu resolvo aqui. Então, acaba que ele compra esse material, a cooperativa, por produção, por necessidade, por entender que talvez esse é o caminho, já que ele compra assim, por que eu vou mudar o meu processo? Já que ele não tem também uma rodada de feedback, né? Ninguém retorna para ele dizendo, se tu fizer diferente, tu ganha mais. Então, isso também entra na conta, e ausência de rastreabilidade. Então, quando sai da cooperativa e passa por muitos outros atores até chegar no reciclador ou naquele que vai transformar a matéria-prima, quando chega lá na ponta ele não sabe de onde veio, porque não tem rastreabilidade. O movimento que acompanha, o documento que acompanha esses fardos é o MTR, o Movimento de Transporte de Resíduos. É um documento que acompanha todo o resíduo a partir do momento que ele começa a se deslocar. Só que ele sai sem ir deixando rastros por quais atores ele está passando. Então, quando chega lá na ponta com problema, eu não tenho como voltar e dizer, olha, esse fardo aqui veio da Vila Pinto, veio da UTC, veio da Copertuca. Ele só sabe que veio de algum lugar. Então, ele não consegue voltar e dizer, olha, melhora isso ou melhora aquilo. Então, essas relações comerciais, elas também têm problemas e atravessamentos. Então, para que a gente pudesse colocar tudo isso em prática e retomo, né? Pensamos que o nosso trabalho seria tecnológico. A gente entendeu que a gente precisava, na realidade, dentro desse espaço, dentro desse laboratório vivo, trabalhar com as tecnologias sociais. Então, construindo coletivamente com e para as comunidades. Não adiantava a gente, como universidade, chegar lá e propor uma solução que não se adequava àquela realidade. Então, junto à cooperativa, a gente vem fazendo essa construção coletiva numa lógica onde nós levamos a metodologia e a cooperativa nos traz a operação e a possibilidade de fazer, porque nem sempre a metodologia ela pode ser aplicada lá dentro por variáveis diversas. Então, a gente tem feito essa construção coletiva com a cooperativa. Então, aonde que a gente quer chegar com tudo isso, né? Material reciclado, que atende os requisitos específicos de aplicação, então passando por toda a cadeia rastreável e com controles capazes de
garantir a reprodutibilidade das especificações aprovadas e preço competitivo de mercado e demacrece esses quadros atuais. Entender como que a gente pode eliminar elos atravessadores na cooperativa e fazer ela ganhar mais valor e não ir perdendo valor. Aqui, agora eu vou passar um vídeo que fala sobre o projeto maior que a gente está conduzindo, que é justamente sobre onde a gente está unificando tudo isso, né? A gente está olhando para padrões, para a gravimetria e para as potencialidades da cooperativa como uma central de referência. Felipe, só bota ali rapidinho antes no QR Code, só para o pessoal poder pegar. Aquele QR Code que tem ali, ele direciona para o livro do projeto. O livro está no site da Hélice Consultoria, que é a consultoria vinculado à URGS que coordena o projeto, que submeteu junto aos outros parceiros. E esse é o livro 1. A gente está fazendo agora o livro 2 com os resultados maiores do projeto. Agora sim, pode botar. O vídeo que vai passar agora é esse compilado do Recicla Bonja, que é um projeto grandioso que estamos fazendo, que coloca a cooperativa nesse lugar de protagonismo de prestadores de serviço. E depois umas coletas, né, novas, compõe também esse. Hoje nós vamos falar a respeito do projeto chamado Recicla Bonja. Esse projeto tem como objetivo a coleta porta a porta como um instrumento de engajamento da população. E ela tem uma coisa muito especial. Ela vai ser feita pela própria cooperativa, utilizando veículos que são veículos elétricos. A gente está com a Ana Paula lá na operação e ela vai explicar para nós como é que isso vai funcionar. Então, vamos estar. Explica o vídeo aí, Paula. Essa entrega Na tradução simultânea. de família do SES e que depois a gente vai estender para o resto da comunidade. Compõe esse kit, né? Compõe conjunto de luvas, né? Que são 2 pares de luva para essa família e depois umas coletas, né? Novas luvas vão ser entregues para a família. Compõe também esse kit os sacos de lixo, né? De 100 litros para cada família. E também compõe aqui as etiquetas, né, o cartão de identificação dessas famílias que acompanham, então, esse saco com seus resíduos e chega aqui para que a gente possa, então, identificar através de um número e das iniciais da pessoa responsável pela família, para que a gente possa, então, identificar o resíduo que essa família está trazendo. Quando esse resíduo chega até aqui, o Ecobonja, a gente faz a retirada da etiqueta que vem junto com o resíduo da família e entrega para ela, registra uma pesagem na plataforma e passa então esse resíduo para a mesa de triagem. Nesse momento a gente registra a qualidade desse resíduo. Após essa seleção, então, no final do dia a gente faz a gravimetria de peso por tipo de material. Aqui a gente tem as bombonas, né, separadas por tipo de material. E é dessa forma que é feita, então, a separação por frações, ou seja, por tipos de materiais. A gente está separando, primeiramente, nessa primeira etapa, papelão, papel, plástico, vidro, metais e o rejeito. E após, no final do dia, de cada coleta, triagem, separação, a gente então faz a gravimetria dos materiais por tipo. Então é o start que a gente está tendo hoje da nossa Recicla Bonja, com muita expectativa de que vai ser um projeto lindo para a nossa comunidade. E aí, vocês gostaram? Não é fantástico esse trabalho? Olha só, eu gostaria de ressaltar aqui os benefícios desse projeto. Primeiro, a entrega qualificada e continuada de materiais para triagem e também do beneficiário. Já chega limpo o material. Mas nós temos outros benefícios adicionais. Aumento de renda, desenvolvimento de competências para esses cooperados envolvidos na triagem e ainda valorização do trabalho que eles vêm realizando ao longo do tempo em benefício de toda a sociedade. Você gostou? Continue nos acompanhando pelas redes sociais da Hélice Consultoria. Continue nos acompanhando.
faz 3 meses, 4 meses. Ele vai até o final do ano, inicinho de 2026. O Green, o Lucas, eles têm nos apoiado nas práticas, principalmente de educação ambiental e na colocação do projeto como um todo em pé. E, para vocês terem noção, só hoje, a gente recebeu a atualização do projeto, as coletas são terças e quintas, para todo mundo que é cadastrado. Então, na cooperativa, as pessoas têm que se cadastrarem para passar pelo processo de coleta porta a porta. E só hoje foram cerca de 300 quilos de material altamente qualificado e reciclável que a cooperativa recebeu e já está pronto para ser vendido. Esse material todo, ele era destinado para aterro, porque as pessoas no bairro não têm coleta seletiva. Então, muito provavelmente, ele estava sendo encaminhado para aterro. Então, só hoje, a gente já tirou 300 quilos, desviou 300 quilos do aterro. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Diana, por trazer também o projeto do Cluster Ecoar e apresentar aqui o Recicla Lonja, né? A gente ficou na dúvida quem que apresentava, a Paula, a Diana e... mas assim, ótimo. E gostaria de convidar a diretora Shirley e também a Paula, só para a gente fazer um fechamento aqui. Temos perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta diretamente? A gente vai ter uns minutinhos aqui após o encerramento do painel, para poder interagir, temos um coffee também, tá? Então já aproveitar que tem uma pergunta. Então, ele é um espaço de visita guiada, né, justamente por ser esse centro de referência. Realmente falei que não tenho contato ali na apresentação, né, mas quem quiser saber, o meu número é 51 98500 2474. E aqui, também... gente, aqui eu tenho, aqui tem um contato, aqui pode escanear que vai dar no Instagram e no SEC tem. Exatamente. Se alguém tem alguma pergunta de algum resíduo que pode ser reciclado, perguntem para essa Paula Natal, que ela nos ensina muito. É reciclável. De um desodorante? Todos, praticamente todos são. Todos. Dificilmente vai acontecer um que não tenha. Pode deixar com a tampinha. Boa, viu? Boa. Olá, então, boa tarde a todos. Uma honra estar com tanta gente maravilhosa aqui hoje. Falando em tampinha, uma voluntária Arlete, né, do José Aro fez um painel de tampinha, tá? A gente recebeu hoje. Obrigada, Arlete. Então, a minha pergunta é para todo mundo que está na mesa, na roda de conversa, mas eu pensei muito na fala da Elisandra. Eu sou voluntária do Brasil Sem Frestas, eu participo do coletivo Boa Inquieta e também sou da área da saúde porque eu trabalho em hospitais como cuidadora e residências, né? E nós temos atualmente um desafio no meu condomínio, eu moro num condomínio de classe média da Zona Sul, um condomínio com 10 torres, com 440 apartamentos. Eu também sou educadora ambiental desde os 14 anos e eu estou tentando educar a comunidade do meu condomínio para fazer a correta separação e segregação dos resíduos, mas também a gente se preocupa para onde que eles vão, né, depois que eles saem do nosso condomínio. A minha pergunta para a Elisandra é porque lá no meu condomínio eu tenho um problema bem pontual com os perfurocortantes e com o material biológico que os meus vizinhos estão colocando de qualquer jeito nas lixeiras do condomínio. E eu queria então saber o que a gente deve fazer enquanto cidadão se a gente tiver um perfurocortante ou um resíduo biológico dentro de casa, para onde levar, para onde destinar. Muito obrigada. Sobre os pérfuros, né, seringas de insulina, geralmente, né, os postos de saúde, o posto de saúde mais próximo do bairro, ele deve receber, tá? É um resíduo caro que necessita tratamento, né, para ir para aterro. Sobre o biológico, né, aquele resíduo com sangue, qual é a quantidade desse sangue? Né, porque a gente tem que entender isso aí. Hoje, né, se a gente for pensar, as mulheres menstruam e o MODS ele vai, né, o absorvente ele vai no orgânico, né? Mas que quantidade é essa? Qual é a representatividade para pensar no resíduo,
para encaminhar para o biológico. Eu acho que se aí Porto Alegre tivesse o rejeito, que nós não temos, né? A gente não tem aqui esse terceiro grupo de rejeito. A gente mistura o orgânico com o rejeito. Isso para mim é um grande erro estratégico para toda a comunidade, para todo mundo da cidade. Então, assim, se a gente tivesse pelo menos essa separação, já seria viável. O aterro se sustenta por essa falha. Obrigada. Temos mais uma aqui. Boa tarde. Meu nome é Thaisa Quintela, eu sou advogada, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB, e sempre gostei da temática. Atuo mais na parte do agrotóxico, esse é o meu foco, mas eu gosto bastante da matéria da reciclagem, né? E comecei a conhecer melhor a Marli Medeiros nesse ano, e também amiga do Henrique, então a gente muito conversa sobre esse tema, e eu sei mais pelo Henrique a história de vocês, né? E a minha pergunta hoje seria mais na ideia, assim, como a gente fala de educação ambiental, e eu também venho de uma vida, na vida do IAPI, né, que é mais projetado e tudo mais, mas tem os seus desafios, não querendo, assim, romantizar a história, né, trazendo mais para a realidade de uma comunidade que é, né, uma vila tem as suas carências, né, como é que foi no início o desafio, essa parte que eu quero, assim, porque essa é o problema mesmo, né, quando a gente tenta trazer essa ideia da conscientização ambiental para uma vila e a gente enfrenta a ignorância, a turbulência das pessoas, né, e principalmente por ser mulher, né, a gente ser mulher, andar na vila e tentar conscientizar a população como é que é esse enfrentamento no início, né, porque você mostrou a história da sua mãe, né, então eu gostaria de saber um pouco melhor. Mas aí é para horas. Quando eu vi lá no Alegrete. Então, vou resumir muito, né? Esse projeto, o CEA, ele surge na comunidade da Bom Jesus justamente para mulheres. Né? Eu sou moradora da comunidade toda a minha vida, né? Cheguei com 6 mesinhos ali dentro da Bom Jesus e a gente não tinha nada de direitos básicos dentro da comunidade. Né? Então, a Marli, junto com outras lideranças, né? A Marli nunca esteve só, né? Mas ela, junto com outras lideranças, ela primeiramente fomentou essa questão dos direitos básicos, né? Saneamento, asfalto, energia elétrica, né? A história da reciclagem, ela surgiu bem depois disso, né? Junto com os movimentos sociais, orçamento participativo, feminismo, né? Veio tudo na década de 90, tudo junto, né? Um boom, uma outra gestão dentro do município. E a reciclagem ela veio como uma alternativa real de geração de trabalho e renda para a autonomia das mulheres da comunidade. Né? No início foi muito difícil, né? Para vocês terem ideia, em alguns vídeos antigos vocês vão ver que o nosso terreno, onde hoje nós estamos alocados, ele era um ponto de tráfico e desova de corpos mesmo, de verdade. Né? Tanto que quando a gente iniciou o desbravamento daquele espaço, nós achamos coisas absurdas dentro daquele local. É um complexo muito grande, inclusive, né, que tem vários prédios nesse mesmo espaço. Mas foi muito difícil, porque primeiramente a gente teve a luta comunitária, né, o entendimento do direito das mulheres ao trabalho, né, então a gente teve literalmente a luta armada contra o tráfico, primeiramente, né, que tinha essas mulheres como isso, exatamente, né? Eram mulheres, na sua maioria, as mulheres desses traficantes, ou então, né, naquela situação de mães solos que só tinha aquela opção de sobrevivência, né? Então, uma curiosidade muito rápida aqui, a Marli e outras lideranças, elas iniciaram com oficinas, né, de pão caseiro, o dedredom caseiro, todas as coisas artesanais, né? E começava essa junção, né, de falar sobre direito feminino, né? Só que os homens iam até esses locais armados, inclusive, não é história, tá, gente? É real. Esses homens iam e corriam a gente de lá. E a Marli, muito espertamente, começou a falar sobre menstruação, né, sobre essas coisas de mulher para mulher, e isso corria os homens do espaço.
E após esses homens saírem, então a gente falava sobre os direitos, né, das mulheres, sobre a autonomia financeira, né, sobre todas essas coisas que eles não nos permitiam falar. E foi através dessa luta, do bate-papo mesmo, né, de muita luta, gente, foi luta real, sabe, da gente ter que brigar de forma corporal, inclusive dentro da comunidade. Eu fui presa, né, por causa da minha luta, né, fui presa dentro da minha comunidade, para vocês terem ideia do quanto foi difícil, né, eu fiquei 1 dia e meio dentro de uma cela de prisão, né, porque não aceitava aquilo dentro da comunidade, né, e a gente perdeu vidas, né, a gente tinha um zelador que cuidou do nosso espaço, que morreu cuidando aquele lugar, né, então é uma história de muita luta, muita tristeza, mas de muita conquista e muita alegria. A gente tem um orgulho imenso de dizer, né, que o CEA, junto com muitas outras instituições, o CEA ele desbravou, mas ele não caminhou sozinho, né, junto com todas as instituições. A Vila Pinto é uma das regiões, a Bom Jesus é uma das regiões que tem o maior número de instituições sociais. Isso tudo, né, através da luta, do entendimento que a educação transforma, né, que a assistência social é importante, não somente para a questão do Bolsa Família, mas para que as pessoas tenham direito à informação, direito a direitos, né. Então, tudo isso foi assim, né, foi acontecendo, a gente está lá há 30 anos, tem instituições que estavam antes da gente, inclusive, mas foi nessa luta, foi literalmente uma luta difícil, né, mas que hoje a gente pode dizer que deixa um grande legado para a comunidade, e agora pensando em todas essas questões tecnológicas, né, essas inovações que são importantes para uma comunidade em vulnerabilidade, né, que é o direito de tu ter acesso a tudo que outras pessoas também têm e que não moram ali. Muito obrigado, Paula. Gente, a gente vai continuar, eu só vou encerrar o painel para poder liberar as painelistas, né? Porque também tem um horário meio apertado. Mas a gente vai continuar por aqui, a gente tem marcado até as 18, vamos estar com coffee, a gente tem a exposição aqui, vamos deixar uma música de fundo para ter um network também. Mas eu só vou passar o vídeo, eu só quero liberar aqui as painelistas para a gente encerrar o painel oficialmente, né? Fazer uma foto, sim, porque a diretora precisa ir. Então, eu só queria fazer uma fala final de cada um dos panelistas. A diretora Shirley pode começar, né, já que... Eu só quero agradecer o privilégio dessa tarde maravilhosa e cheia de motivação para a gente transformar cada vez mais. Contem conosco também, com o nosso colégio da rede. Eu vou pedir com licença, mas eu tenho uma outra atividade agora na escola que eu preciso estar lá. A gente tem uma atividade. E parabéns, né, para todos nós que lutamos por um mundo melhor. Eu acho que aqui a gente está nesse mundo para fazer a diferença, né? Coisa boa. Vamos tirar uma foto só. Antes de eu encerrar o oficial, então, só para liberar a diretora, que ela tem outro compromisso. Então, eu vou passar agora a palavra para as demais panelistas também para fazer uma fala de encerramento, né? E aí a gente também tem depois a atividade do vídeo aqui, só para encerrar o painel. Então, gente, super agradecer, né, esses momentos proporcionados pela Semana de José. São cada vez mais importantes, né, porque proporcionam exatamente essas trocas, né, a gente se conhecer, a gente saber de todas as iniciativas que existem em Porto Alegre. Eu aqui, em qualquer lugar, obviamente, vou defender a minha categoria, né, as catadoras e os catadores, porque é a minha vida, é a minha profissão, e espero realmente que a gente tenha cada vez mais adeptos a essa luta, né, porque é muito, muito importante, gente. São pessoas que são extremamente essenciais, vamos repetir, extremamente essenciais dentro do município, né, mas que precisam ainda do entendimento. Eu sei que todo mundo, em algum momento na sua infância, na sua adolescência, até mesmo agora quanto velho, ainda tem aquela imagem do homem sujo com um saco de lixo, né, mas não somos isso. Literalmente nós não somos. Nós somos profissionais importantíssimos para a vida de cada um que está aqui. Muito obrigada. Depois dessa fala, né, fica difícil. Feliz, uma
consegue tirar a agulha? Ela é removível? Então tu pode reciclar essa caneta, né? Tá, tirando a agulha. A agulha manda lá para o posto de saúde, tá? Na garrafinha. Eu acho que assim, agradecer muito, Lucas, tá? Essa oportunidade de estar aqui, me senti muito à vontade hoje aqui, estou muito feliz de estar aqui, agradecer cada um que, né, conheço aí a dona Natália, lá agora o pessoal da TUT, né? Agradecer aí Camilinha que veio prestigiar, enfim. E fico aberta, né? Eu acho que quem tiver interesse, quem quiser conhecer ali o hospital, né? Conhecer um pouquinho do que a gestão ambiental vem trabalhando e quiser, se tiver alguma sugestão também, por favor, né? Tá? Então, muito obrigada. Da minha parte, agradecer também. Eu acho que o que fica assim para nós e a gente como cluster, como projeto, como pesquisa, tem entendido que justamente esses momentos onde a gente senta e conversa e se constrói com todo mundo a solução é o que traz um efeito maior, um efeito mais potente para aquilo que a gente está propondo. Então, eu acho que o papel da universidade, principalmente a pública, né, justamente é retornar esse conhecimento e essas possibilidades para os territórios locais. E eu, vindo também de um lugar bem periférico, fiz toda a minha formação dentro do espaço público, me sinto muito honrada em poder voltar e contribuir e aprender. Tenho aprendido muito durante esses últimos 3, 4 anos que tenho trabalhado com essa temática. Então, muito obrigada e volto a dizer que a universidade está sempre de portas abertas para construir soluções colaborativas com todo mundo. Bom, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer essas mulheres inspiradoras, né? Estou aqui apenas numa figura, né? O Lucas está como ponto focal, mas volto a dizer que a gente tem um time por trás que faz toda essa engrenagem rodar, né? Tanto do Rethinking quanto o Movimento Lixo Zero, com seus voluntários e parceiros, que são fundamentais para que a gente possa fazer todo esse barulho que a gente tem feito na Semana Lixo Zero. Então, só para comentar que esse Encontro Lixo Zero, que é a primeira edição aqui do Rio Grande do Sul, ela, além de fazer parte da programação da Semana Lixo Zero, ela também integra a programação oficial do Circuito Urbano, que é uma iniciativa proposta pela ONU Habitat. Então, a temática do Circuito Urbano 2025 são cidades resilientes. Então, no dia de hoje, certamente a gente está buscando que Porto Alegre, que as cidades do entorno, né, assim como Cachoeirinha, sejam cidades cada vez mais resilientes. Então, agora, para finalizar aqui a atividade desse lado e a gente fazer um grande network, agora vai dar certo o vídeo feito pelas nossas voluntárias, né? A gente fez o teste e o som agora vai dar. Então, é um vídeo rápido que a gente convida para fazer uma última reflexão do encontro de hoje. Não tenho tempo para isso. Dá muito trabalho. Eu não tenho espaço em casa para 2 latas de lixo. Não sei separar completamente. O caminhão mistura tudo. Essas desculpas ecoam pequenas frases que, somadas, viram montanhas de resíduos descartados de forma incorreta. E quem paga o preço disso? As ruas, os rios, os animais,
ambiente, as pessoas. Homens e mulheres das cooperativas, catadoras e catadores que trabalham nas ruas, recebem tratar sem cuidado. Eles separam o que deveria ter sido separado em nossas casas. Eles resgatam o que nós abandonamos. E ainda assim, enfrentam diariamente o peso da falta de consciência coletiva. Cada reciclável importa. Cada embalagem descartada corretamente faz diferença. Cada gesto de responsabilidade ajuda. O lixo não desaparece simplesmente quando deixamos de olhar para ele. O lixo tem destino, e o destino correto dele depende de nós. Aqui, o convite é simples e profundo. Separe. Trabalho das cooperativas. Respeite o trabalho das catadoras e catadores que trabalham nas ruas. Respeite o planeta, respeite o presente, futuro. Quando cada um faz a sua parte, o impacto é coletivo. O planeta agradece. São todos então no vídeo, Tati, por favor. Será publicado, vamos publicar nas redes também, estará disponível. Bom, então, para a gente viralizar isso e botar no mundo. Pessoal, muito obrigado pela presença e participação de todo mundo, né? Estaremos aqui, como eu comentei agora, no coffee, a gente tem a exposição que fizeram aqui do lado, dos ecoempreendedores, vamos deixar uma música de fundo aqui e fazer um network. Ainda temos esse tempo para trocar, conversar, interagir, mas desde já, obrigado por tornarem esse encontro Lixo Zero especial, né? Sim, a gente tem diversas parcerias aqui acontecendo e o lançamento também do desafio, né, Lixo Zero. É um aplicativo novo das Formigas Conectadas que tem ali o QR Code para vocês acessarem, se cadastrarem e participarem do desafio. O desafio Lixo Zero, que vai ser durante a semana, ele vai dando pontuação e a gente faz um ranking do desafio, né? Então fica aqui o convite para participar. Também faremos o lançamento oficial na semana Lixo Zero, mas ela já está disponível, né, gente? Tá? Muito obrigado e seguimos por aqui ainda no Encontro Lixo Zero no Rio Grande do Sul.